Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto de louvor a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 64, todos juntos em nome do Senhor Jesus.
cantar o hino 290. Glória a Deus, glória a Deus. Daqui a pouquinho nós iremos fazer a nossa oração e apresentar a Deus todas as nossas causas, pedidos, apresentar todos os irmãos que estão enfermos, enlutados. Qual que é a tua causa hoje? Que Deus possa ouvir a nossa oração e que esta tarde seja uma tarde de bênção, uma tarde de vitória na tua vida. Então envia para nós no chat, tanto no chat, no YouTube, como também no Facebook, nos comentários, o teu pedido de oração. Nós temos que unir na mesma comunhão a nossa fé, unir na mesma comunhão a nossa perseverança. Todos os dias tem culto, temos culto online, temos culto presencial e estamos batendo na porta da misericórdia de Deus. E eu creio que o Senhor, aquele que tudo pode, Ele irá ao teu encontro e te dará vitória também. Então manda para cá, enquanto isso o povo de Deus vai mandando, vamos louvar o hino 118 do nosso cenário.
aleluia. Glória, Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nós agora iremos orar, apresentar a Deus todas as causas, apresentar famílias, apresentar finanças, saúde, apresentar a tua vida nas mãos de Deus. Mas eu quero chamar você a orar conosco, orar a Deus, apresentar a Deus as tuas causas. Você ora aí, eu oro aqui. E olha, a Bíblia diz que o que é concordado na terra é concordado no céu. Quem sabe o teu dia está corrido, né? Quem sabe você tem muitas coisas a fazer, mas dê um minuto agora da tua atenção na oração, e o Senhor, Ele vai ouvir o teu clamor, vai ouvir o teu pedido, e o Senhor do alto céu virá ao teu encontro para te dar vitórias. Se você está com dores, enfermidade, acamado, firma agora teu pensamento em Deus, tua comunhão em Deus, e o Senhor pode te curar agora, no nome do Senhor Jesus. Todos juntos, vamos buscar a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. 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 Soberano Deus e eterno Pai, nós agora, Senhor, nos dobramos na tua presença em oração, para, Senhor, antes de tudo pedir perdão dos nossos erros, falhas, pecados, Senhor, no pensamento, ações, Pai, no falar, Senhor, pedimos perdão a Ti, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha intervir, Pai, Senhor, nas nossas lutas, Senhor, nas nossas adversidades, Senhor, quantas pessoas estão sofrendo, Pai, momentos tão difíceis, Senhor, uns perdendo o emprego, outros tendo que entregar o apartamento, o carro, Senhor, estão passando lutas, dificuldades, Pai, com a família, lutas e dificuldade com filhos, Pai, portas que se fecharam, Senhor, são tantas dificuldades, Senhor, tantos pedidos, pessoas que estão passando por momentos de ansiedade, momentos depressivos, momentos de preocupações, Pai, que estão, Senhor, estressando a mente, a alma do Teu povo, Pai, mas Tu podes mudar essa situação, Senhor, clamamos a Ti agora, Pai, colocamos nas Tuas mãos, Senhor,
as nossas causas, Senhor, colocamos, Senhor, quem sabe essa pessoa que está com, Senhor, desempregada, perdeu, Senhor, a porta fechou, mas Tu és o Deus que abre, Pai, e Senhor, quando o Senhor abre, não tem ninguém que fecha, Pai, Senhor, nós agora clamamos, Senhor, por Tua obra na terra, clamamos, Senhor, e pedimos a Ti, Senhor, dirige, guia, Senhor, essa santa reunião, esse culto que foi aberto em Teu nome, fala conosco através da Tua palavra, Senhor, que todos, absolutamente todos que estão na comunhão conosco, Pai, possam ser tocados, libertos, restauradas as forças, Pai, Senhor, se tem alguém enfermo, alguém com dores, alguém, Senhor, agora acamado, internado, Senhor, vai de encontro também, quantas pessoas, Pai, que estão entubadas numa UTI, dependendo de um respirador, dependendo de uma máquina para viver, mas, Senhor, Tu és o Deus que dá fôlego, Tu és o Deus, Pai, que abre, Senhor, os pulmões, que expande os pulmões, Senhor, cura, e o Teu nome será glorificado, Pai, liberta, Senhor, a alma daquele que está enlutado, consola, Pai, tira toda a aflição, Senhor, tira todo o desespero, Pai, tira, Senhor, e acalma, abranda, Pai, com Teu santo e glorioso Espírito, Pai, Senhor, graças nós Te damos por esse momento, por Tua presença entre nós, Senhor, pela paz que o Senhor tem derramado em nossos corações, Pai, todas essas bênçãos a Ti pedimos, Senhor, e desde já glorificamos o Teu nome, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero só deixar, quero lembrar os irmãos que nós temos a programação falando de vida na 101.3 FM na Sara Brasil, que acontece todos os dias, das 8 da manhã, das 6 da manhã às 8 da manhã, das 6 da manhã às 8 da manhã, de segunda a segunda. E se você não está em São Paulo, mas queira nos ouvir também e nos assistir também, porque nós fazemos a primeira parte da programação somente na rádio e no aplicativo, né? Na rádio e no aplicativo. Se você não tem um aplicativo, aqui do lado, aqui, né, Bruno? Tem um QR Code, você vai apontar seu celular e no QR Code e ele vai te levar até o WhatsApp, né? E você vai mandar para lá a palavra app, aplicativo, e as irmãs, os irmãos que trabalham nessa parte vão enviar para você o link do aplicativo e você vai conseguir nos ouvir de todas as partes do Brasil e do mundo, tá bom? Então, todos os dias nós temos o Café Espiritual. A partir das 7 da manhã, nós também transmitimos pela CCA, no YouTube, CCA Santo Amaro. CCA Santo Amaro, a palavra do dia, ao vivo nós entramos e os irmãos, além de nos ouvir, também nos assistem pelo CCA Santo Amaro. Então entra lá, baixe o aplicativo, entra lá no YouTube CCA Santo Amaro e também se inscreva, e eu creio que vai ser bênção para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Temos as lives aqui, tanto pelo Alphaville, CCA Alphaville, como CCA Oficial, né? CCA Cristão Oficial, Cristão Apostólico Oficial, CCA Cristão Oficial, e também todos os dias, 8 horas da noite e às 14. E nós temos o Café Espiritual pelo CCA Santo Amaro no YouTube. Entra lá, se inscreva, tá bom? Ativa o sininho e você vai ser notificado quando nós iniciarmos a palavra pela programação da rádio. Então, recapitulando, aqui por São Paulo, 101.3 FM, 101.3 FM. Você quer ouvir direto do aplicativo? Tanto aqui em São Paulo como no mundo, é só apontar aqui o celular para o QR Code e você vai ser transferido, mandado para o WhatsApp da igreja, o WhatsApp da rádio, que é o 11 97477 3300. Manda a palavra app, aplicativo, você consegue baixar, eles vão mandar o link, é bem levinho, não vai tomar espaço do teu celular e você vai conseguir nos ouvir, tá bom? De toda parte do mundo. E todos os dias, a partir das 7 da manhã, nesse programa das 6 às 8,
das 7 em diante a gente entra ao vivo pelo CCA Santo Amaro no YouTube. Tá bom assim? Deus abençoe. Mais alguma coisa só, né? Então, vamos louvar mais um hino e depois nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Hino 314. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 3. Livro de Lucas, como diz o Bruno, São Lucas. Capítulo 13. Falei 3, mas é 13. Eu abri aqui no 3, mas é 13. Versículo 10. Lucas 13, 10. A cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos,
e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, e logo lhe se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é lícito trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende a manjedoura cada um de vós, e o seu boi ou o seu jumento, e não o leva para beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado? Então, filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui a Bíblia fala sobre a tradição judaica, até hoje. Tem igreja evangélica também que traz essa tradição de guardar o sábado, né? Mas eles viviam um ponto tão rígido, tão olho por olho e dente por dente, que nem milagre poderia acontecer no sábado. Ao ponto do príncipe da sinagoga dizer: mas tem tantos dias da semana, você vem curar logo hoje, acontecer de fazer milagre no dia de sábado. E Jesus diz: seu hipócrita, larga de ser hipócrita. Você não leva o bicho para tomar água? Você não leva o boi, o jumentinho para tomar água no sábado? Será que essa mulher não poderia ser curada, livre? Mas o que me chama a atenção é lá em cima no versículo 11 que diz: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos. 18 anos que essa mulher foi se encurvando, por conta desse espírito de enfermidade, ao ponto dela andar curvada e não poder de modo algum, endireitar-se. A palavra fala da saúde dessa mulher, mas hoje a palavra também pergunta: qual que é a tua luta, a tua prova? Aquilo que você vem enfrentando, que vem só curvando a tua vida. Tem pessoas que estão com a vida financeira curvada, a vida espiritual curvada, a família curvada, e não é de ontem, não é do mês passado, do ano passado, é um problema que vem se acarretando de geração em geração, vem se acarretando há anos, há décadas. Mas hoje aprove o Senhor mandar uma palavra como essa. Você não está nos assistindo à toa, e a Bíblia fala de um algo que aconteceu no sábado, ao qual o judeu não aceita até hoje. Tem muitos que não aceitam porque seguem a tradição do sábado, tem que guardar o sábado, no sábado não pode isso, no sábado não pode aquilo. Mas Jesus não foi, nem é e nunca será desordeiro. Mas quando Deus quer fazer milagre, Ele quebra protocolo, Ele quebra, aleluia, leis, para que na tua vida Ele apareça e opere o milagre. Se você crê por esta palavra, hoje é sábado, aleluia. Para muitos não é lícito, para muitos você não deveria nem estar aí assistindo este culto na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, onde você estiver. Não é lícito para muitos você estar na comunhão agora com Deus, mas o Jesus, aleluia, que estava naquela sinagoga ensinando, e quando ele olha para aquela mulher tomada por um espírito de enfermidade, a Bíblia diz, olha lá o versículo 12,
e vendo-a, chamou para si, vem aqui, e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ela não pediu nada, ela não rogou nada, mas foi ele quem decidiu abençoar. Você crê que por esta palavra, o Senhor é quem decide te honrar nessa tarde? É o Senhor quem decide aquilo que estava curvado, agora se endireitar, aquilo que estava travado, o Senhor destrava, aquilo que estava parado, o Senhor vai fazer andar. O Senhor diz por essa palavra, vem, porque eu vou mudar a tua história, e na tua vida o meu nome precisa ser glorificado. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Para muitos, eu e você não somos dignos, não é lícito estarmos na casa do Senhor, buscando a face e a presença dEle, porque o religioso, ele é exatamente o que Jesus disse aqui, hipócrita, porque ele olha o pecado de um, olha o pecado do outro, olha o pecado seu, olha o pecado meu, e diz, tu não és digno de estar na casa de Deus. Mas é Deus quem nos traz, é Deus quem olha com olhar de misericórdia e diz, eu vou mudar a vida dela, eu vou mudar a vida dele, vou transformar a tua vida. E quem é o homem para parar a mão de Deus? Pois a Bíblia diz que operando ele, quem o impedirá? Quem impediu Jesus de fazer a obra aqui? Ninguém. E aprove o Senhor por resposta que você vem buscando. O Senhor diz por essa palavra, se você crê, a minha bênção está sobre ti. E a Bíblia diz no versículo 13, e impôs as mãos sobre ela, e logo se lhe endireitou, e glorificava a Deus. O que está torto na tua vida? A palavra pergunta. O que está fora de ordem? A palavra pergunta. O que está, aleluia, glória a Deus, fora do teu controle? Porque a Bíblia diz que ela encurvou, e ela não podia endireitar-se. Mas quando Jesus põe a mão na cabeça dela, aquilo que não podia se endireitar, agora se endireita pelo poder de Deus, aonde a minha e a tua mão não consegue endireitar, colocar no devido lugar. O Senhor diz, eu vou pôr a minha mão, glória a Deus, mas o meu nome na tua vida vai ser glorificado, glória a Deus, aonde a minha mão, a tua mão não chega, a mão do Senhor vai chegar. E nós vamos cantar o hino da vitória, glória a Deus, e como aquela mulher, nós iremos glorificar o Senhor, nós iremos exaltar o Senhor. O mundo vai querer o Deus que você serve, o mundo vai querer, aleluia, o Senhor ao qual você busca. Bendito é o Senhor, glória a Deus. No versículo 14, e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignou-se, porque Jesus curava no sábado. E disse à multidão, 6 dias há que é lícito trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, mas não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, para de ser hipócrita. Para de ser hipócrita. Muitos julgam mulher de Deus, homem de Deus, julga você. Quem sabe você está até sem congregar. Não, aquela lá não é digna da bênção de Deus. Quem sabe você é católico, você está me assistindo, e alguém pode dizer, não, ela não pode. Ele ali não é digno da bênção de Deus. Quem são esses bobinhos para falar alguma coisa? Quando Deus quer agir, Ele não pede autorização para ninguém. Enquanto tem hipócritas, tem uns que julgam até, acho que foi para o céu, hein? Esse aí acho que foi para o céu. Olha, aquele ali não foi não congregava na nossa igreja, esse daqui não vinha nos nossos cultos. Besteira. Quando Deus quer honrar, Deus honra. E eu vou além, viu? Quando Deus quer abençoar, Deus abençoa o evangélico, o católico, o espírita, o desigrejado. Se depositou a fé no Senhor. Para muitos não é lícito. Obviamente eu, como ancião, pastor na obra de Deus, na Cristã Apostólica, eu quero que Deus cure aqui, Deus faça aqui. Mas espera aí,
Aqui não teve evidência de placa de igreja nenhuma. O que foi evidente foi a glória que ela deu a Deus. E é a Deus que você vai glorificar, porque é de Deus que virá o teu milagre. É de Deus que virá a tua resposta. É Deus quem vai endireitar os teus caminhos. Não é pastor, não é padre, não é cooperador, não é ancião. Não é pastor humano, é o pastor dos pastores. Então, Deus me deu essa palavra por conta de ser sábado. Mas hoje o Senhor está dizendo: não olhe para os hipócritas que te julgam, te prejulgam. Não, olha para mim. Imagina se aquela mulher também entrasse na onda daquele príncipe e dissesse: não, Jesus, precisa me curar não, que é sábado. Eu já vi pessoas, já trabalhei com judeu, por exemplo, não estou aqui julgando judeu, mas é uma prática. E o Senhor veio para... O Senhor é maior que o sábado, entenda. E quando Ele quer fazer, Ele faz no sábado, na segunda, na quarta, na sexta, na quinta. O Senhor faz na hora que Ele quiser. Eu trabalhei com um judeu ao ponto de se você devesse R$1 milhão para ele, e você fosse pagar ele no sábado, ele não recebia. De tanta importância que o sábado tem por ser uma das, vamos dizer, das leis mosaicas de Moisés. E Jesus, Ele veio para cumprir a lei, mas veio para mostrar que maior que a lei, maior que o sábado, maior que toda ordenância, é Ele. Ele está acima. E quando Ele quer fazer, Ele faz. Basta você crer. Basta você crer. E hoje é o dia, se você crer nessa palavra, o dia da tua vitória. Hoje é o dia que o Senhor vai começar a endireitar. E pau que nasce torto com Deus endireita. Pau que nasce torto, que você diz assim, esse aí não tem. Não, a minha palavra é uma lima que passa de um lado, passa do outro, dói um pouquinho aqui, dói um pouquinho ali, mas quando ele vê, tá do jeitinho que eu quero que esteja. E endireita. Deixa do jeitinho que o Senhor quer que esteja. E o nome dele é glorificado. Queira o homem, queira o pastor, queira o diácono, o presbítero, o papa, o sacerdote, quem quer que seja, queira que seja de outra forma, não, mas quando eu, diz o Senhor, quero manifestar a minha mão e o meu poder, eu manifesto, e na vida daquele que crê, o meu nome é glorificado. Então creia, somente creia, somente deposite a tua confiança em mim, diz o Senhor por essa palavra. E aquilo que estava torto, eu vou endireitar. E na tua vida, o meu nome vai ser glorificado. Eu, Tiago, tenho vivido isso. Eu falei já na rádio esses dias e vou falar aqui também. Eu aprendi a depender de Deus. A gente confia em um, confia em outro, e aí delega algo para um, delega algo para outro e diz: agora está tudo bem. Que nada, o homem é falho, o homem por si próprio ele é tortuoso, corruptível. Mas quando nós olhamos para o alto, de onde vem nosso socorro, o que for para deixar tortos os caminhos, e a obra de Deus, o chamado de Deus na nossa vida, o Senhor vai endireitando, tirando, limpa daqui, tira dali. Você vai vendo que você realmente só depende do favor e da mão de Deus. Então hoje a palavra é essa, e se você crê, pode ser o ano, o tempo, décadas que for, o Senhor, Ele vai cumprir a promessa dEle na tua vida, e na hora certa, Ele virá, tudo vai se endireitar, e na nossa vida, o nome de Deus vai ser glorificado. Eu lembro de um corinho que falava: havia um homenzinho torto, isso é antigo, hein? Morava numa casinha torta, tudo que nele ele tinha era torto, mas a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Isso aqui como uma bússola da tua vida, como um mapa do tesouro. Procure viver a palavra de Deus, toma posse dessa palavra, e Jesus vai endireitar todos os caminhos tortuosos. É vício?
Para Ele não tem problema nenhum. Ele cura, Ele liberta. Problemas no casamento, problemas espirituais, te tiraram do ministério e você acha que para você não tem mais jeito? Deixa na minha mão, diz o Senhor, pois eu virei e colocarei tudo no seu devido lugar e na tua vida o meu nome vai ser glorificado. Eu sou o Rei da glória, eu sou o Rei que é da eternidade. Na mão de Deus está o início e está o fim. Ele é o princípio, Ele é o fim. Está tudo nas mãos de Deus. Então o que está torto no meio do caminho, tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus endireita as linhas também. Deus deixa tudo bem alinhadinho. E na nossa vida o nome dEle é glorificado. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Nós iremos agradecer a Deus e apresentar todos os pedidos que foram mandados agora no decorrer do culto. E se você puder, dobre os teus joelhos. Não consegue? Então sentado, em pé, deitado. Tem pessoas acamadas agora, tem pessoas trabalhando, né? Não podem ajoelhar. Tem pessoas que estão no carro, né? Tem pessoas que estão no coletivo. Dobra a tua comunhão. E eu creio que o Senhor ouvirá a nossa oração e endireitará tudo que estava torto. Estava, porque por essa palavra o Senhor já começou a endireitar. No nome do Senhor Jesus. Todos juntos, vamos buscar a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. 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 Altíssimo Deus, eterno Pai. Mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença em oração para pedir a Ti, Senhor, por todos que mandaram pedidos, todos que mandaram uma causa, todos que mandaram, Senhor, quem sabe um processo na justiça, Senhor, uma porta de emprego, um pedido por cura. Senhor, eu peço pelos enlutados, peço por todos que estão, Senhor, acamados, por todos que estão internados, todos que estão, Senhor, com algum dilema, mas a Tua mão, diz a palavra, é poderosa para atuar. Senhor, o Senhor atuou na vida desta mulher num dia de sábado. Hoje é sábado, Pai. Não quer dizer que, Senhor, o Senhor fará um milagre só porque é sábado. Mas, Senhor, quando o Senhor quer operar, Pai, o Senhor não escolhe dia nem hora, o Senhor é maior que o sábado, o Senhor é maior que a lei de Moisés. Senhor, nós entregamos a vida de cada um que agora está na comunhão conosco, Senhor. Entrego a minha vida, a vida do Bruno, a vida de todos que, Senhor, tem te servido, Senhor, com alegria na terra. Senhor, entrego a vida, Senhor, desse familiar, desse ente querido que estava na beira da morte, porque o Senhor pode mudar esta linha, o Senhor pode, Pai, endireitar os caminhos desse também que está sendo apresentado. E, Senhor, livrar ele de todo mal. Senhor, entregamos tudo e todos nas Tuas mãos. Graças te damos, Senhor, por este culto, pelos hinos cantados, pela oração, pela palavra. Senhor, graças te damos por Tua presença entre nós, Pai. Senhor, todas essas bênçãos, Senhor, pedimos e já te agradecemos, crendo na vitória. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 368. Glória a Deus.
O amor e a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, as consolações e comunhão do Espírito Santo e o conselho da palavra permaneça dentro dos vossos corações, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus.